Atos capítulo 13, versículo 36. Apenas um versículo só. Atos 13, 36. Glória ao Senhor. Vai nos dizer assim: porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Esse viu a corrupção quer dizer que o corpo dele se decompôs na sepultura. O significado é este. Mas quero apenas a parte do início do versículo até onde está escrito vontade de Deus. Diz assim: porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Servido conforme a vontade de Deus. Senhor, fala conosco no poder do nome de Jesus. Amém. Sente-se com a sua Bíblia aberta, por favor. Eu estava meditando nesta palavra e o Senhor me deu uma mensagem muito profunda, e eu quero repartir ela com toda a igreja. Glória ao nome do Senhor. Uma mensagem que eu tenho certeza, se você tiver papel e caneta, anota aí, porque é uma mensagem que eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar no seu coração, como Ele falou no meu, e como Ele vai falar de novo comigo aqui hoje, mais uma vez. Glória ao nome do Senhor. Abra o seu coração, abra a sua mente, para receber esta palavra, em nome de Jesus. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus. E aí vem a pergunta: você tem servido conforme a vontade de Deus? Nós temos servido conforme a vontade de Deus? É uma pergunta, porque se não estivermos servindo ao propósito de Deus para nosso tempo, ao propósito de Deus, se não estivermos servindo conforme a vontade de Deus, então estaremos servindo debalde, ou seja, estaremos servindo inutilmente, estaremos servindo em vão. E aí fica até uma outra tradução que diz o texto, o mesmo texto vai dizer assim: tendo Davi servido o propósito de Deus à sua geração, morreu, foi sepultado com seus pais e o seu corpo se decompôs. Paulo, quando fala sobre esse texto, quando ele menciona aqui sobre Davi, ele está fazendo uma alusão de comparação com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Davi era muito respeitado e querido. Davi era um homem muito reverenciado no sentido de admiração, pelo homem que foi, pelo homem que se tornou na presença de Deus. Mas Paulo está dizendo que Jesus Cristo é maior do que Davi, porque Davi morreu e o seu corpo se decompôs, mas Jesus Cristo morreu, o seu corpo não se decompôs, e Jesus ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. O contexto bíblico é esse, mas a mensagem é outra. Eu quero falar aqui nesta noite
debaixo do tema: o propósito de Deus e o meu propósito. O propósito de Deus e o meu propósito. Vamos repetir? Diga: o propósito de Deus e o meu propósito. Existem pessoas que estão servindo, sim, existem pessoas que estão servindo, mas não estão servindo ao propósito de Deus, estão servindo ao seu próprio propósito. E quando eu lanço aqui, eu estou lançando geral para todos nós, porque eu não posso jamais aqui apontar o dedo e dizer: é você, é você, é você, ou você que está assistindo. Só lá no seu íntimo do âmago da sua alma, você sabe se é você ou não. O Espírito Santo sabe. E eu creio que se Ele trouxe esta palavra, Ele trouxe para nos direcionar ao propósito de Deus. Motivações de quem serve fora do propósito de Deus são motivações em que nada tem o propósito de Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo nos alerta que, se queremos agradar a Deus, precisamos servi-lo segundo o seu propósito e não o nosso. Antes de falar no propósito de Deus, vamos conhecer o que é propósito. Propósito, no seu significado, significa que são intenções e objetivos que guiam as nossas atitudes e as nossas ações. Então, o propósito, a palavra propósito, é algo que vai brotar intencionalmente para um alvo, para uma meta, para um objetivo, para um destino, e isso vai guiar minhas atitudes e minhas ações. Também será o motivo, o propósito também é o motivo e a razão daquilo que nos propomos a fazer. Uma vida sem propósito é uma vida sem intenções, é uma vida sem razões, é uma vida sem motivações, é uma vida sem ações. Então todos nós precisamos de um propósito. Só que aqui a questão é: estamos no propósito certo ou no propósito errado? Estamos no propósito de Deus ou no nosso propósito? Ou então o nosso propósito e o de Deus se funde no mesmo propósito? Porque quando é o mesmo, maravilha, mas e quando há uma divergência? O propósito de Deus é um e o meu propósito é outro. E agora, como eu vou fazer diante de uma situação desta? Então vamos lá. Agora que sabemos o que é propósito, a pergunta é: o seu propósito está alinhado com o projeto de Deus para a sua vida? Você já se perguntou, ou você já perguntou para Deus, se o seu propósito está alinhado com o propósito de Deus para você? Quando há um desalinhamento do nosso propósito com o de Deus, então passamos por coisas ruins e desagradáveis. E eu quero trazer um texto que vai nos dar o exemplo disso. Por gentileza, pegue a sua Bíblia de novo e abra junto comigo lá no livro do profeta Jonas. Jonas, glória ao Senhor. Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo 1, verso 1
e 2, e depois vamos em outros aqui se for preciso. Jonas 1, verso 1 e 2, achou aí? Porque você vai precisar estar com a palavra aberta aí em Jonas. Está antes de Miqueias, depois de Obadias. Você vai encontrar Jonas. Amém? Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Observe que, olhe para mim agora, observe que está muito claro o propósito de quem aqui? De Deus. Está muito evidente o propósito de Deus em chamar o profeta Jonas. Ele o chama, ele diz para ele se levantar, e Deus deixa muito claro para Jonas, dizendo: você vai até a grande Nínive, e você vai clamar contra ela. Deus o chama, Deus mostra o propósito, Deus entrega a responsabilidade do propósito na mão dele, e Deus o ordena para que vá, Deus o envia para que ele sirva ao propósito. E aí observe que, mesmo estando muito claro, ele ignora, Jonas ignora, porque o propósito de Jonas era contrário ao propósito de Deus. O que estava no coração e na mente de Jonas era totalmente o oposto do que estava no coração de Deus. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Ele vai fugir, versículo de número 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Ele vai fugir. Esse silêncio é bom, porque quer dizer que vocês estão pensando. Ele vai fugir. E aí vem de novo uma reflexão para nós. Quantos hoje não estão fugindo dos planos de Deus? Quantos hoje não estão fugindo do propósito que Deus tem para com eles? E aí, depois que ele foge, ele vai descer. Estão comigo aqui? Ele vai descer. Verso 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo. Quando estamos fora do propósito de Deus, não subimos, nós descemos. Quando estamos fora do propósito de Deus, não crescemos, nós na verdade nos rebaixamos. Julgamos que os nossos planos e projetos são mais altos do que os de Deus. Porém, a Bíblia vai nos dizer em Isaías capítulo 55, versículo de número 9, a palavra vai dizer: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E observe que, eu queria que você prestasse atenção nos detalhes.
Nós vamos entrar em detalhes aqui tremendos, que vai nos ensinar, que vai nos alertar e ajudar. Voltando no Jonas capítulo 1, verso 1, você vai ver lá que Jonas está na sua terra, e vem a ele a palavra do Senhor. Enquanto Jonas está parado, ele está receptivo à voz de Deus. E esse parado não é o parado de comodação, de braço cruzado, não. Mas este parado de Jonas aqui é um parado de pensar assim: eu não vou agir enquanto Deus não falar comigo primeiro. E aí Deus fala com ele, o versículo é claro: veio a palavra do Senhor. Então, enquanto Jonas não toma atitudes da sua própria cabeça, Deus está falando com ele. Deus está direcionando uma palavra para ele. Deus não está em silêncio com ele. Aí quando Deus fala com ele no verso 2, dizendo para ele se levantar, e Deus revela para ele um propósito diferente do que ele esperava de Deus, um propósito diferente do que ele tinha nos seus planos pessoais, ele então se frustra, ele então não aceita esta voz de Deus, dando a ele um propósito que era diferente do seu propósito pessoal. Então ele se levanta obedecendo, mas ele foge, conforme o verso 3, e ele desce. Só que observe que quando ele toma a atitude de fugir, quando ele decide ir na direção contrária do propósito de Deus, Deus se cala. Deus não fala mais com ele. Quando você sai do propósito, o céu entra em silêncio. Quando você sai do plano que Deus quer, Deus se cala e não fala mais. Ele está fugindo para Tarsis e Deus está calado. Ele desce até Jope e Deus está calado. Ele entra no navio e Deus está calado. Ele singra pelo navio através do oceano e Deus está calado. Ele está andando nos seus planos pessoais e Deus está quieto. E aqui nós vamos ver que Deus, além de se calar, o que mais Deus fez, pastor? Deus permitiu. Às vezes você pensa que pelo fato de que Deus não está falando e você está fazendo e está dando certo, quer dizer que Deus está aprovando. Não. Os resultados dos teus esforços dando certo não são sinais de aprovação divina. Às vezes até o contrário. Às vezes até a gente se esforça e está dando tudo errado. E às vezes Deus vem e fala: mas é aqui que eu estou, é desse jeito que tem que ser. Se você buscar textos bíblicos, você vai encontrar vários testemunhos de personagens da Bíblia que as coisas não estavam indo bem, mas Deus estava no propósito. E também vai encontrar casos como esse, que Jonas está indo e está dando certo a sua ida.
está dando certo, está tendo sucesso na sua jornada. Parece que Deus está aprovando, mas não. Então Deus se cala e Deus permite. Talvez hoje você esteja nessa situação. Deus não tem falado nada com você, mas Deus está permitindo você ir. Ele está te dando corda. Mas se prepara, diz o Senhor, que quando eu puxar o anzol, eu trago você pelas tuas narinas. Conforme diz o texto bíblico. Continuando, nós vamos ver aqui então, 7 descidas de Jonas. 7 descidas de Jonas. Repita comigo, 7 descidas de Jonas. Qual é a primeira descida de Jonas? Está aí no verso 2. A primeira descida dele foi a descida espiritual. Pastor, espiritual? Sim, espiritual. Verso 3, na verdade. Obrigado. Levantou-se para fugir da presença do Senhor. Fugiu da presença do Senhor. Fugiu da presença do Senhor. Quer coisa mais gloriosa do que a presença do Senhor na nossa vida? Quer coisa mais maravilhosa do que a presença de Deus na nossa vida? Não tem preço, não tem nada que se compare a isso. Uma certa ocasião diz o texto bíblico, que Deus falou com Moisés: eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo, porque se eu for, eu vou destruir o povo. E Moisés disse para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça se mover daqui. Irmão, Jonas está fugindo da presença de Deus. Quando você está no propósito que é seu e não é o propósito de Deus, a primeira atitude que você toma é querer se afastar da presença de Deus, se afastar da casa de Deus, se afastar da presença de Deus, se afastar da Santa Ceia, se afastar da comunhão, se afastar dos cultos de ensino, se afastar da escola dominical, se afastar do culto de domingo, se afastar das tuas chamadas e posições e cargos que você possa ter dentro da casa do Senhor. Quando você está fora do propósito de Deus, você quer fugir da presença. Só que isso vai dar errado, porque o Salmo 51, versículo 10 e versículo 11 diz justamente o contrário. O salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh glória! Irmão, você não pode jamais fugir da presença de Deus. Quando você se afasta da presença, você já está fora do propósito. Segunda descida dele, qual foi? Segunda descida dele, está ainda aí, no versículo 2 de Jonas capítulo 1. Se atente aos detalhes. Estou falando devagar para que você possa aprender. Então estou falando pausadamente de propósito. Porém Jonas se levantou para fugir. Tem um porém ali. Porque no verso anterior Deus falou: levanta e vai para Nínive.
E aí o porém entra, dizendo que ele se levantou. Até aí, ele está fazendo o que Deus mandou. Só que ele foge. Qual foi essa segunda descida dele? Foi a descida mental. A mente dele desceu. A mente dele saiu do propósito. Primeiro foi espiritual. Quando você desvaloriza o espiritual, quando você para de orar, para de buscar o Espírito Santo, para de buscar a palavra de Deus, que são coisas perfeitas para a tua vida, a palavra te dá fé, a palavra alimenta a tua alma, o Espírito Santo renova a tua vida espiritual. A presença de Deus é praticamente nos dias de hoje da igreja, a presença do Espírito Santo, é a mesma coisa. Se eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Então observe que quando você sai do mundo espiritual, você sai deste foco, você ignora, você foge, você começa a dar atenção a outras coisas e não ao valor espiritual das coisas de Deus, o que acontece? A tua mente começa a se corromper, a tua mente começa a descer, ela não sobe, ela não cresce, ela não melhora, ela na verdade, ela vai enfraquecer e descer. Por quê? Porque Jonas, para dar o passo da fuga, teve que planejar a fuga. Ele colocou na mente, vou fazer assim, assim e assim, e vai dar certo. E não cumprirei o propósito de Deus, cumprirei o meu. Já está tudo esquematizado, eu já tenho todo o plano aqui certinho, e assim eu vou conseguir, e aí eu tenho certeza que Deus ou vai me entender, ou Deus de alguma forma vai usar outro, botar no meu lugar, alguma coisa Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que vai dar certo aqui esse meu plano. Então, ele teve um plano de fuga. Então houve uma descida mental. Cuidado com aquilo que vem na sua e na minha mente. A mente mente para nós, e muitas vezes a mente arma para nós ciladas, arma para nós fantasmas, situações que nem estão acontecendo, para nos afligir, para nos fazer sofrer, para nos atormentar, para forçar e pressionar que nós venhamos tomar decisões precipitadas, decisões erradas, e que na frente vão trazer sérios problemas para nós mesmos. Exemplo, eu quero lhe dizer disso. Eu estava um dia desses falando com uma pessoa, e eu estava dizendo para essa pessoa sobre perdão, e eu disse: quando você não perdoa, é a mesma coisa que você tomar o copo de veneno e querer que o outro que você não perdoou que morra. É a mesma coisa. Na verdade, com o outro não acontece nada. Quem morre é você, que tomou o copo do veneno da falta de perdão. Porque com o outro ou com a outra não vai acontecer absolutamente nada. E a mente, ela é traiçoeira, a mente é enganosa, porque a nossa mente tem a influência da natureza pecaminosa em nós. E você pode ser analfabeto ou doutor, você pode ser PhD ou não sei o que, você pode ser rico ou pobre, não importa, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus.
E se não fosse Jesus Cristo nos resgatar por bom preço, todos nós estaríamos perdidos. Porém, há uma batalha entre nós, que a Bíblia chama da batalha entre a carne e o espírito. Na carne, a minha mente carnal quer dominar, a minha mente natural quer direcionar, a minha mente humana quer traçar um propósito para a minha vida. Mas por outro lado, o Espírito Santo está dizendo: tenha a mente de Cristo, tenha a mente de Cristo, tenha a mente ampliada, tenha uma mente espiritual. Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e 7, por favor. Não estejais inquietos. Quando você está num propósito que tira a sua quietude, quando você está num plano, num projeto que tira de você a sua quietude, você passa a se tornar uma pessoa extremamente inquieta, já é sinal que você está fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não vai trazer inquietude, o propósito de Deus não vai trazer ansiedade, o propósito de Deus não vai trazer palpitação e aceleração. Pelo contrário, a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através do quê? Da minha mente humana, do meu raciocínio mental normal? Não, através da oração, da súplica e da ação de graças. Já ensinei isso aqui na escola dominical. A oração está falando do meu futuro. Eu estou orando pelo meu futuro. Eu estou projetando diante de Deus o meu futuro e pedindo que Ele tome frente, porque Ele vê o que eu não vejo, Ele enxerga o que eu não enxergo. A súplica, estou falando do meu presente, o meu hoje, o que é que eu preciso hoje, então eu suplico pelo hoje. E a ação de graças é eu olhar lá para o passado e ver quem eu era e quem Jesus me tornou. E eu agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por mim e por você. Agora o versículo de número 7 vai dizer: e a paz de Deus, olha aí, a paz de Deus só vai vir quando eu afastar a inquietude. A paz de Deus só vai vir quando eu orar, suplicar e agradecer. Se eu não orar, suplicar e agradecer, não tem paz de Deus para mim não. E a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai além das minhas faculdades mentais, ela excede todo entendimento, ela vai guardar os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a primeira descida de Jonas foi espiritual, a segunda descida de Jonas foi mental. Qual foi a terceira descida de Jonas? A terceira descida de Jonas, ainda aqui no versículo 3, quanta descida, hein? Tem aqui nesse versículo para nos mostrar. Diz lá: descendo a Jope. Descendo a Jope. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe que descida é essa? Posicional geográfica. Posicional geográfica. Por quê? Você sabe de onde Jonas era? Você sabe qual era a cidade dele? Chamava Gat-Efer. Jonas morava e residia em Gat-Efer. Era perto, região da Galileia.
Deus, quando vai e diz para ele lá em Gat-Hefer, Deus fala: levanta-te e vai a grande Nínive. Geograficamente, se você olhar o mapa, Gat-Hefer está embaixo e Nínive está para cima. Então ele tinha que subir para Nínive. Era uma subida para chegar em Nínive. Ao invés de subir, ele desce para Jope. Ao invés de subir, ele desce. Deus está falando aqui nessa noite: quando você sai do meu propósito, você não sobe, você desce. Você desce. Ele desceu da sua posição geográfica. Pastor, onde é que está na Bíblia que ele é de Gat-Hefer? Está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Está escrito lá: também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas. Aí ele aí, ó, Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Essa era a sua cidade. E o pai dele era profeta. Amitai era um profeta. Então Jonas é profeta, filho de profeta. Então, se você olhar, você vai ver que Jonas vai optar por descer a Jope, e de Jope para Tarsis, do porto de Jope até Tarsis, eram quase 4.000 quilômetros de navio. Porque Tarsis fica ao sul da Espanha. Então Deus diz para ele: sobe e chega lá em Nínive. Ele desce para Jope para ir a 4.000 quilômetros de distância para chegar em Tarsis. Olha a queda, olha a descida que está acontecendo com ele. Só que a Bíblia vai nos dizer o contrário disso. Porque, como eu disse para você, é uma engrenagem de descida. Quando você sai do propósito que Deus tem para a sua vida, você entra numa engrenagem de descida. É como um carro que tem marchas. As marchas vão passando à medida que o carro vai descendo. Diferente de quem quer descer com o carro engrenado, eu não estou falando disso. Então você veja que as marchas vão passando. É assim a descida daquele que sai do propósito de Deus. É uma marcha vai puxando a outra, uma engrenagem vai puxando a outra. Ele sai da presença, a mente dele desce e a posição também desce. Ele já não quer estar mais na posição que Deus o colocou. Ele não quer estar mais na casa do pai dele, que também é profeta. Ele não quer estar mais entre os seus irmãos. Ele agora quer ir para longe. Ele agora quer se afastar não somente de Deus, mas agora também quer se afastar da sua família. É a sua quarta descida. Primeiro espiritual, segundo mental, terceiro posicional, quarto familiar. Jonas agora está se afastando da sua família. Jonas agora está querendo ir para longe dos seus. E a decisão de Jonas o faz descer do aconchego familiar para uma fuga solitária. Você sai do propósito de Deus. Você começa a se afastar da família sanguínea e da família espiritual, seus irmãos e irmãs em Cristo. Você começa a se afastar até do pastor que Deus constituiu para te ajudar.
Você começa a querer ficar longe da família de Deus. Jonas, ele está tomando um rumo totalmente errado. O seu pai era um profeta dos tempos do reinado de Jeroboão II. Jonas contemplou quantas coisas Jeroboão fez contra o Senhor, e por 14 vezes Deus permitiu que o povo de Nínive, o exército sírio, atacasse Israel, por conta dos pecados de Jeroboão. Então Jonas sabia, ele tinha experiência do que é sair do propósito de Deus e pagar um preço caro por isso. Ele sabia, ele convivia, tinha história na sua casa, tinha história desde pequeno na presença do Senhor. Ele não era um crente que caiu na igreja da noite para o dia de paraquedas. Ele cresceu ouvindo, ele cresceu vendo os profetas, ele cresceu vendo o pai dele sendo usado nas mãos de Deus. Ele também desejou essa intimidade, ele também desenvolveu um ministério, ele também desenvolveu um chamado, ele também era usado poderosamente pelo Senhor. Mas isso não o isentou, Jonas, de cair numa situação em que o propósito pessoal dele traiu ele mesmo, em que o propósito pessoal dele levou ele não para perto de Deus, mas para longe da presença de Deus. Deus está falando conosco. E aí quando nós olhamos o Salmo 40, verso 1 e 3, esse salmo vai falar do que Deus nos faz posicionalmente, porque para cada queda que está tendo aqui, eu estou te dando o contrário. Assim como eu mostrei para ele que ele desceu espiritual, eu mostrei para você o Salmo 51 que diz: não me tires fora da tua presença. Assim como ele desceu mentalmente, eu mostrei para você Filipenses 4, versos 6 e 7, que diz que você deve estar diante de Deus com as suas orações, súplicas e ações de graça, e Ele vai guardar a tua mente. E assim como ele desceu posicionalmente, eu quero te apresentar o Salmo 40, verso 1 a 3, que vai dizer: esperei com paciência. Eu não esperei ansioso, eu não esperei acelerando tudo, eu não esperei passando o carro nas frente dos boi, eu não esperei tomando decisões da minha própria cabeça, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Tirou-me, olha o posicional, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e me posicionou com os pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Aleluia, e pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Um minuto para você levantar a mão e dar glória a este Deus. Dê glória ao nome de Jesus. A quarta descida dele foi a familiar, que o levou a uma fuga solitária. Perdeu o convívio da casa, perdeu o convívio do pai, que era profeta mais experiente que ele, que era homem de Deus, que podia ajudá-lo. Mas é assim, irmão, quando a gente coloca o propósito nosso na cabeça, a gente não quer ouvir ninguém. Só que diz a Bíblia, para combater isso aqui, Josué capítulo 24, versículo de número 15, vai nos dizer o seguinte, que Josué, ele não fez como Jonas, ele fez o contrário. Ele disse assim: que vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais quando estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus. Eu
cuja terra habitais, porém eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Olha lá o que eu li no início do tema do texto. E Davi serviu conforme a vontade de Deus. Quinta descida de Jonas. Vocês aguentam ainda? Estou chegando no final. Quinta descida de Jonas. Qual foi, pastor? A quinta descida de Jonas está ainda no verso 3. Fugiu para Tarsis, desceu para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e desceu para dentro dele. Pagou a passagem e desceu para dentro dele. A quinta descida dele foi a descida financeira. Ele desceu financeiramente. Por que, pastor, ele desceu financeiramente? Porque ele comprou uma passagem com dinheiro. Ele investiu numa fuga do propósito de Deus. Ele colocou finanças, recursos, naquilo que Deus não estava, naquilo que Deus não apoiava, naquilo que Deus não concordava. Todas as vezes que você tira dinheiro do seu bolso para investir em coisas que Deus não aprova, não concorda e não apoia, você está descendo financeiramente. Você não está ganhando nada, você está perdendo. Por quê? Porque ele não vai chegar a Tarsis. Logo, ele perdeu o dinheiro da passagem. Ele compra, e às vezes nós somos enganados por isso. Achamos que o dinheiro pode nos proporcionar chegarmos ao nosso objetivo. Não, é só eu ter o dinheiro e ninguém vai me segurar. É só eu ter o dinheiro e eu vou fazer tudo o que eu. É só eu ter o dinheiro e eu não vou baixar a cabeça para mais ninguém. É só eu ter o dinheiro e eu não vou precisar nem ir mais na igreja. Tem muita gente assim, que basta chegar o dinheiro e acha que o dinheiro vai comprar o seu objetivo, que o dinheiro vai levar você aos patamares que você sonha em chegar. E quantos não caem no laço que o dinheiro e a riqueza lhes proporcionarão? Porque parece uma estabilidade, parece uma felicidade, parece uma alegria, mas nunca a terão de fato, porque estão fora do propósito de Deus para as suas vidas. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, por favor, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 15 até o 31. A leitura é extensa, mas é importante que se faça. Vamos junto, amém? Então presta atenção, eu vou lendo e você vai acompanhando. E disse-lhes, quem está falando é Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Você está achando que a sua vida é aquilo que você tem? É o seu carro, é a sua casa, é o seu dinheiro, é as suas finanças, é os seus bens? Jesus está deixando bem claro, a vida de alguém não é na abundância do que possui. Verso 16, continuando, e propor-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrozava consigo mesmo dizendo, que farei?
Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, porque tem um ponto de exclamação, então não pode falar louco, tem um ponto de exclamação, então é uma expressão forte. Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico, ajunta, mas não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? A qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado de estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo, o mundo busca estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes, ou seja, não faça como o mundo está fazendo. Não, eu vou para isso porque isso vai me enriquecer, eu vou para isso porque isso vai me prosperar, eu vou para isso porque através disso eu vou conseguir isso e aquilo. Não, Deus está dizendo: não faça como as nações do mundo. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que diz Provérbios capítulo 28, verso 22. Olha o que diz lá: o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno. Eita, é pesado, irmão. Aquele que quer enriquecer depressa, e hoje tem essa modinha. Olha, o seu primeiro milhão, vem cá que eu vou te dar uma mentoria, eu vou te dar um coach, eu vou te dar não sei o quê, eu vou fazer isso, aquilo, e rapidamente você vai chegar em 1 milhão. Essa promessa de riqueza fácil, essa promessa de enriquecimento da noite para o dia, a Bíblia já tinha a resposta há muitos e muitos anos atrás. Antes de toda essa balela começar, a Bíblia já dizia: aquele que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe
que a pobreza há de vir sobre ele. Irmão, eu pergunto para você, não adianta lutar contra a Bíblia. Lutar contra a Bíblia é perder 2 vezes. Não adianta. Porque no final sempre a palavra de Deus está certa e nós é que estamos errados. No final é isso, é a Bíblia que está certa e a gente que está errado. Sexta descida de Jonas, e depois nós vamos para a 7ª e acabou. Sexta descida de Jonas, qual foi, pastor? Lá de novo em Jonas capítulo 1, verso 3, 3, né? 3. Vai nos dizer dessa descida, que ela é grave. Ele desceu, você vai se lembrar? Ele desceu primeiro espiritual, depois mental, depois posicional, depois familiar, depois financeiramente. E agora? Ele vai descer como? Ele vai descer direcionalmente. Ele tem uma descida direcional. Ele mudou de sentido, ou seja, ele mudou de direção. A direção de Deus para Jonas era onde? Nínive. Vai para Nínive. Essa era a direção de Deus. Ele então toma a decisão de ir na sua própria direção. Isso é perigosíssimo, quando você sai da direção de Deus e começa a andar na sua autodireção, achando que você mesmo, você mesma, pode direcionar a sua vida. Isso é muito perigoso. Ele mudou de direção, de Nínive, que era Deus que queria, foi para Tarsis, que era o que Jonas queria. Quando você quer ir na direção que você acha que é certo, se prepare para terríveis consequências. Repita comigo: quando eu quero ir na direção que eu acho que é certo, eu preciso estar preparado para terríveis consequências. Por quê? Porque não tem que ser a minha direção. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Direção para o meu caminho. Direção para o meu caminho. É a tua palavra. A tua palavra. Você pode dizer glória a Deus? Vira para o irmão que está ao seu lado, só para você não dormir, alguns estão com sono, e diga assim: fica na direção de Deus, e não na sua. Por quê, irmão? Qual é a primeira consequência quando a gente fica na nossa direção, e não na de Deus? Qual é a primeira consequência? A primeira consequência é que nós dormimos. A Bíblia vai dizer aí em Jonas, no versículo 5 do capítulo 1, lá no finalzinho do versículo, vai dizer assim: porém, Jonas desceu no porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Quando você sai da direção de Deus, você começa a dormir. Vem um sono profundo e a pessoa não pensa mais, não raciocina direito mais, e ela acha que está segura
na direção que ela traçou para si própria, mas na verdade ela não está segura, ela está dormindo e deitada. Ela pensa que está avançando, ela pensa que está progredindo, ela pensa que está prosperando, ela pensa que está dando certo, mas na verdade está deitado, deitada, dormindo um profundo sono. Segunda consequência de quem sai da direção de Deus, qual é? Você perde o discernimento. O discernimento vai embora totalmente da pessoa. Como assim, pastor? O barco está quase quebrando no meio. Vamos ver aqui? O que diz aqui, ó? Versículo 5, 4, para ter contexto. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Olha isso, o navio está a ponto de partir no meio. Ia ser o primeiro registro bíblico de um Titanic, afundando, sem o Leonardo DiCaprio e aquela menininha lá para fazer aquele par romântico. Ia ser o primeiro registro bíblico. E aí o negócio está feito, está afundando, está quebrando tudo, está arrebentando o casco, as ondas fortes, o vento, tudo está acontecendo. O barco está quebrando ao meio, e a pessoa não está dando conta de que é Deus, está achando que é natural. Os problemas da vida, é normal, as mazelas do ser humano, as dificuldades do dia a dia, os problemas, toma esse remedinho aqui que vai ficar tudo bem, vai aqui nessa psicóloga ou psicólogo, tal, nada contra quem é da psicologia, mas entenda o que eu estou dizendo, eu estou num contexto bíblico aqui. Vai lá no psicólogo tal, que ele vai resolver seu problema. Porque isso são coisas da vida, são coisas do dia a dia, são coisas comuns que acontecem com todo mundo. O barco está se arrebentando, está ao ponto de partir no meio, matar todo mundo, e Jonas não está percebendo que é Deus. Pastor, como assim? Tem certeza? Olha que eu vou desfazer o que o senhor está falando. Você vai ver que eu vou te mostrar daqui a pouco. Ele está totalmente ali, a tempestade soprando forte, as ondas agitadas, mas a pessoa parece que está cega a tudo isso. Será que você não percebeu ainda? Será que você não está vendo as tempestades acontecendo ao teu redor? As tempestades acontecendo para tudo quanto é lado, dentro da tua casa, em tudo quanto é situação, e você não percebeu ainda que é Deus que está balançando o barco e dizendo: acorda. Essa não é a direção que eu tenho para você, acorda. Acorda. Terceira consequência, e depois nós vamos para a sétima e última. Você ignora os sinais de Deus. Quando você muda de direção, você adormece, você perde discernimento e você ignora os sinais de Deus. Todos à sua volta, até quem não é crente, percebe que não é natural o que está acontecendo. Percebe que está tudo fora do eixo, está fora do comum, está fora do normal, mas você não percebe. Os homens estão dizendo assim: vamos clamar aos nossos deuses. Ô dorminhoco, clama ao seu Deus, para a gente ver o que está acontecendo. Porque os marinheiros têm experiência de mar, têm experiência de tempestade, têm experiência de navegação. Eles estão dizendo assim: isso aqui não é normal, essa onda não quebra desse jeito, esse vento não sopra dessa maneira, essa agitação das águas não é comum. Em todo o meu ramo de marinheiro, em toda a minha experiência profissional, eu nunca vi. Então isso aqui não é natural, isso é sobrenatural. Até quem não é crente percebe que você mudou. Até quem não é crente percebe que você desceu. E só você não está vendo isso. Por quê? Porque ignora os sinais de Deus. E aí vem a sétima e última descida de Jonas.
que é que ele desceu também, pastor? Ele desceu da sua identidade. Como assim? Quando você está fora do propósito de Deus, você esconde a sua identidade para ser aceito dentro do barco. Porque os homens chegaram nele no versículo 8 e disseram assim: declara para nós, por que nos sobreveio isso? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo você é? Quer dizer que quando ele entrou no barco, ele escondeu a identidade. Ele não disse sou profeta, ele não disse sou filho de profeta, ele não disse sou servo do Deus Altíssimo, sou da família do povo de Deus, o povo de Israel. Não, ele ocultou, escondeu a sua identidade. Ele desceu fazendo isso, porque fora do propósito de Deus, as pessoas, para serem aceitas em ambientes que Deus não tem propósito nenhum, elas escondem a sua identidade cristã. Lá eu não vou falar que sou crente porque vai dar problema. Lá eu não vou falar que sirvo a Deus porque o negócio vai ficar feio. Lá eu não posso revelar que terra eu sou, que ocupação é a minha, da onde eu venho, qual é o meu povo. Lá eu tenho que esconder, porque senão vão me colocar para fora do barco, senão vão me colocar para fora da empresa, senão vão me colocar para fora do projeto, senão vão me colocar para fora dos planos, senão vão me colocar para fora dos negócios. Eu não posso revelar, eu tenho que esconder. Então Jonas está camuflando, Jonas está no cruzeiro para Tarsis, curtindo a viagem e camuflando a sua identidade, mas depois que tudo estava quase perdido, então ele revela. Quando tudo está desabando, ele revela quem ele é. Escute aqui o que Deus está falando. Será que é preciso Deus falir a empresa para você rever por tua causa? Será que Deus precisa derrubar tudo, os recursos, projetos e planos, para poder te mostrar que Ele é Deus e que Ele que controla isso? E não você? Porque você oculta a sua identidade cristã, porque você quer que ninguém te identifique como profeta, porque isso vai trazer uma responsabilidade espiritual sobre os teus ombros, porque não é fácil ser chamado de profeta. Você vai ter que ter postura de profeta, você vai ter que ter vestimenta de profeta, você vai ter que ter fala de profeta, você vai ter que ter pensamento de profeta, você vai ter que mostrar atitudes de profeta. Então é muito mais fácil esconder, porque escondendo eu não preciso falar como profeta, escondendo eu não preciso falar como crente, não preciso vestir como crente, não preciso pensar como crente, e deixa todo mundo achar que eu sou igual a eles, deixa todo mundo pensar que eu sou também da mesma turma deles. Porque se eu revelar que eu sou crente, vai trazer responsabilidade sobre mim, e eu não quero. Por quê? Porque o meu propósito pessoal está fora do propósito de Deus, e o meu direcionamento de vida está fora da direção de vida que Deus tem para mim. Estamos aprendendo, você pode dizer glória a Deus? Aí o que a Bíblia vai dizer, lá no versículo de número 9, e ele lhe disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Opa! Abriu os olhos, né, Jonas? Agora teve discernimento, agora entendeu que não adianta fugir do plano de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16.
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ei, você tem um jeito diferente. Tenho mesmo. Por quê? Porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ei, você tem um olhar diferente. Por quê? Porque eu tenho o olhar de Cristo na minha vida. Ei, você tem algo diferente, um brilho, uma coisa diferente. Eu me lembro que quando eu me formei na faculdade e consegui entrar numa das maiores multinacionais do mundo, na área que eu me formei, é uma das maiores do mundo, ela está em 185 países, e quando eu cheguei lá, eu me deslumbrei com aquela grandeza do mundo empresarial. Os meus olhos se encheram e brilharam, vislumbrando uma carreira pela frente, de conquistas, vitórias, posições altas, respeito, status, no meio que aquilo trabalha, é um respeito muito grande, é um status enorme. Você é visto como poucos. O departamento que eu entrei, só havia 30 especialistas no Brasil, só 30, que sabia fazer o que eu entrei para fazer. O Brasil inteiro, você buscava um especialista naquela área, você não achava, só havia esses 30 só, e esses 30 estavam espalhados em 4 multinacionais, que eram as 4 maiores do mundo. Então, se você quisesse alguma coisa dessa área, você tinha que falar com um deles que estava em uma dessas empresas, e eu era um deles. Eu falo isso para a glória de Deus, e eu estava lá. Você era assediado pelos clientes, e sabe quem eram os clientes? Empresas mega, big multinacional. Não posso falar os nomes por ética, mas eram empresas gigantescas. E te assediavam. Quanto você quer para sair de lá e vir trabalhar aqui? Eu dobro o teu salário, eu triplico os teus ganhos, vem trabalhar comigo. Só que lá a coisa era tão bem doutrinada que você não queria sair. O ambiente era tão maravilhoso que você não queria deixar. De alguma forma aquilo te seduzia, porque tinha por um lado o status de você fazer parte. E eu me lembro que um dia eu fui em um cliente, e nesse cliente o diretor veio me recepcionar, um japonês, muito inteligente, e eu pedindo graça a Deus, Jesus me dá graça, como é que eu vou conversar com esse japonês? Um diretorzão, de uma mega multinacional. Aí ele pegou e me atendeu, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai. De repente ele parou e falou: o que você tem? Eu olhei e falei: tem alguma coisa errada aqui? O senhor viu? Não estou falando da sua roupa. O que você tem? Eu falei: por que o senhor está perguntando isso? Eu não estou entendendo. Por favor, seja mais claro. Desde quando eu te vi, você é diferente. Eu vejo um brilho em você. Você tem uma áurea, você tem uma energia, você tem uma coisa diferente. Você é o quê? Você é o quê? Você é um mago? Você é um feiticeiro? O que você é? Porque eu vejo um negócio diferente. Aí eu entendi. Eu falei com ele: não sou mago, não sou feiticeiro, eu sirvo a um único e verdadeiro Deus. Eu sirvo a Deus. Não, mas tem vários. Não tem vários deuses, com todo o respeito ao Senhor. Tem um Deus só um, o resto não é Deus. São só coisas querendo ser Deus, mas não são. E conversei um pouco com ele, e ele entendeu. Eu falei: eu sou crente, eu sou evangélico. Tá, então tá. Aí ele desconversou. Como eu estava no ambiente dele,
na empresa dele, representando a minha empresa. Eu não pude continuar o assunto, mas deixei a porta aberta se ele quisesse conversar mais. Então veja, Deus depois me tirou daquele lugar, porque Deus tinha um outro propósito na minha vida, e eu aceitei o propósito de Deus. Não trilhei a carreira que lá estava proposta, não cheguei aos patamares altos que lá oferecia, e glória a Deus por isso. Aleluia, porque o perder por Cristo não é perder, é ganhar. Eu não perdi nada, eu ganhei. Para o mundo eu fui um tolo, para o mundo eu fui nem posso falar aqui, para o mundo eu fui tudo que você pode imaginar de abestado, mas não me interessa o que o mundo acha, o que me interessa é o que Deus acha, é o que Deus pensa. E ele então, Romanos vai dizer que nós não temos que nos envergonhar. Eu vou concluir com 3 textos bíblicos. Provérbios capítulo 19, verso 21. Provérbios 19, 21. A Bíblia vai nos dizer: muitos propósitos há no coração do ser humano, porém, o que prevalece, na tradução que eu coloquei aqui, o que prevalece é o propósito do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas só contribuem para o bem daqueles que estão no propósito de Deus. Isaías capítulo 46, versículo 10, para terminar. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Oh glória, aleluia. Eu termino essa mensagem que o tema é o propósito de Deus e o meu propósito, e eu termino concluindo: entre o propósito de Deus e o meu, melhor é o de Deus. Fique com o propósito de Deus. Você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor Jesus.